E aí, gente, tudo bem? Tudo certinho? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos dos nossos estúdios aqui na Ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, para os 4 cantos do Brasil e, se possível, para o mundo, né? Por que não? Sempre com um tema extremamente importante nessa área de casamentos. Desta vez, planejamento. Fundamental, hein? Tudo bem, Patrícia? Tudo certinho? Tudo certo, se bem que o assunto é amplo, vasto, com muita coisa que passa pela cabeça, mas está tudo certinho. Daria para fazer 2 podcasts, né? Mas é só sobre esse tema, já um atrás do outro. E planejamento é uma coisa muito legal, né? Porque sem isso, nada acontece. Não. A pergunta que a gente quer responder é o seguinte, olha, noivamos, e agora? O que a gente faz? Para nos ajudar a responder essa pergunta, uma profissional super talentosa, da melhor qualidade, super competente. Obrigado, Carol Weber, por atender, né, o nosso convite, aceitar o nosso convite e estar conosco aqui, cerimonialista de casamentos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, nosso, Patrícia, pelo convite. É uma honra. São quase 20 anos de profissão, né? 18 anos. Sem botox. Original de fábrica. 18 anos nessa área de eventos, 14 como cerimonialista de casamentos. Acho que essa é uma pergunta bem recorrente, bem frequente. Noivamos, né? E por onde começamos? E agora? É a primeira pergunta quando você é procurada de alguma forma? Rafa, então, hoje em dia, as noivas já chegam meio prontas, assim, né? São raras as que chegam, tipo, por onde eu começo. Algumas, elas já chegam com alguns serviços já na cabeça, já pensando, mas existe, sim, a noiva que pergunta, eu noivei, por onde eu tenho que começar? Eu não tenho lugar, eu não tenho absolutamente nada, eu não sei nem por onde começar. Acontece, mas hoje em dia elas já estão mais informadas, né? Elas procuram, elas pesquisam. Mas mesmo essa noiva que chega com algumas informações, porque é normal, como a Carol diz, ela vem com essas informações, mas muitas outras ela não sabe. Exato. Então elas se surpreendem, né, Carol? Elas chegam com o fotógrafo, com o local, com a cerimonialista, vai na Carol, porque alguém indicou, já conheceu, quer a Carol, já se definiu, mas e todo o resto? Na verdade, assim, eu sempre digo, são poucos fornecedores, mas é tanto detalhe em cada fornecedor que é onde elas precisam realmente da assessoria. O que eu digo que elas não sabem por onde começar é realmente o planejamento em si. Porque muitos fornecedores, às vezes, elas têm, porque viram no casamento de alguém, porque receberam uma indicação, mas como fazer isso acontecer, realmente elas precisam da assessoria do nosso trabalho, é onde a gente entra, né? Anjos da guarda, né, dos noivos, na verdade, que acompanham praticamente todas as etapas de um planejamento de um casamento. Acho que esse é um pouquinho do trabalho de vocês, do início ao fim, né, fazendo esse elo com cada fornecedor. Passa um pouco por aí também. Passa com certeza, por vários fornecedores, e uma coisa liga na outra, né, porque eu sempre digo, é um time, tem que estar todo mundo coeso, tem que estar todo mundo na mesma sintonia, entendendo o estilo de festa, entendendo as expectativas do casal, porque senão cada um vai fazer o seu e as coisas acabam não encaixando, né. E essa leitura, né, de o que indicar para esse casal de noivos, né, que estão começando a jornada, né, do casamento, é algo que tu já tem isso pronto na manga, ou tu faz uma entrevista com eles para poder entender mais ou menos qual que é o objetivo deles em relação ao evento deles? O que pega aí nesse momento, assim, de montagem ou de colocar o rumo, né? Sim. Assim que a gente fecha o contrato, eu gosto sempre de fazer uma reunião de entrevista, realmente, né? Eu chamo de reunião de planejamento, que é eu entender as expectativas desse casal, eu entender principalmente o budget, né? O orçamento que eles têm disponível para isso. E eu peço, inclusive, para a noiva separar algumas referências de decoração, de coisas que ela goste, porque às vezes para ela aquilo é um casamento simples. E pra gente não tem nada de simples. Então, assim, a expectativa, qual é a régua dela? Né? O que ela tá... Então ela fala, eu quero um casamento simples. Tá, então deixa eu ver o teu simples, porque pra mim pode não ser simples, né? Porque realmente cada um tem uma referência diferente do outro.
Então, eu gosto sempre de fazer essa reunião de planejamento, é onde eu vou entender as expectativas deles, eu vou entender o perfil deles, o que eles gostam de fazer, enfim, e principalmente aliar isso tudo dentro do orçamento, né? Porque vocês sabem que casamento, o céu é o limite, né? Então, fazer essa conexão realmente, e até nas reuniões com cada fornecedor e passando um pouquinho, né, o briefing desse casal, do perfil desse evento. É muito normal hoje a gente receber casais, Carol vai dizer se eu estou certo ou não, que vêm com uma expectativa e acham que aquilo ali é bobagem. Eu quero um casamento na beira da praia só para 100 pessoas. E aí a gente tem como obrigação mostrar o que significa um casamento na praia para 100 pessoas. Tem uma série de serviços que tem que ser contratados, de profissionais que têm que ser contratados, de detalhes que têm que ser ajustados e que eles não entendem. Então, às vezes, a primeira reunião, o primeiro contato é um choque, né, Carol? Uhum. Às vezes a gente, eu particularmente, às vezes pergunto, eu ajudei ou eu piorei a situação? Porque eles não têm, na sua grande maioria, noção do que os espera. Claro, que aí pega uma boa assessora como a Carol, ela começa a explicar, a pessoa começa a entender, começa a direcionar, começa a mostrar e as coisas vão se ajustando. Olha, mas é assim? Muitas vezes assim. é um choque. Não imaginei que Não, e fosse às assim. vezes até a gente acaba sendo até direta demais, porque tu precisa colocar eles numa realidade que eles não têm, né? Aquilo para eles é como a Paty falou, assim, é uma coisa tipo, eles imaginam na cabeça deles uma coisa e a gente precisa fazer aquilo acontecer. É onde a gente precisa trazer eles para uma realidade e dizer, olha, acontece assim, assim, nós precisamos prever isso, 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 pode acontecer. Então a gente precisa, às vezes eles ficam assim, né? E a ideia, então, é que esse trabalho de assessoria na escolha dos profissionais, por exemplo, ela passe bem diretamente pelo perfil, então, dos noivos, né? Nós temos o Maeda, que eu imagino, um excelente fotógrafo, temos outras opções, vamos dizer aqui, e aí vocês procuram direcionar os noivos para um fotógrafo que, na visão de vocês, para um celebrante que, na visão de vocês, para um profissional, né, um videomaker, enfim, que tenha mais a ver com aquele casal. Então, há uma pesquisa, há um estudo de perfil, digamos assim, em relação aos noivos. Totalmente. Isso é fundamental, até para o resultado final, né? Por exemplo, fotografia é uma coisa que eu amo, né? E as pessoas não conseguem identificar. Muitas vezes eu pergunto, tu tens algum... Eu sempre pergunto para os casais, tem algum profissional que tu já tenhas alguma indicação, que tu já foi em algum evento, queres que eu pesquise para vocês? Ou vamos nas nossas indicações? E aí, às vezes, eles falam, eu não sei. Deu assim, então eu vou te mandar 3 profissionais distintos para tu entender o olhar, para tu entender o estilo de trabalho dele. Às vezes a foto é mais colorida, às vezes a foto é um pouco mais... Eu não sei, não entendo os termos técnicos, mas assim, às vezes a foto é um pouquinho mais esbranquiçadinha, às vezes a foto é um pouco mais amarelada, que trabalha mais com a luz. Então, o casal tem que olhar aquela fotografia e dizer, eu gosto desse estilo aqui. E aí eu entendendo qual é o estilo de fotografia que ele gosta, eu consigo indicar para ele os profissionais que têm aquele perfil. E isso com tudo, né? Com DJ, com banda, enfim, decoração principalmente, né? Tem decoradoras que elas têm uma característica muito própria, né? Que quando eu peço as referências para a noiva, que ela vem com aquele estilo, eu já digo, isso aqui é a cara do fulano de tal. Então, tu já sabe certinho. Isso é muito normal, principalmente com a decoração. A gente vê as referências, quem vai fazer isso para ti é fulano. Mas vamos ver 3, 4 orçamentos, como a Carol diz. Sim, 3, 4, 5, 10 orçamentos. Às vezes roda. Mas vai ser o fulano. Porque é aquele profissional que entende aquele casal, que tem o olhar que aquele casal tem, que consegue absorver aquilo que eles imaginam. A decoração é muito particular, né? Demais. Mas o planejamento é imenso, é extenso, passa por todos os profissionais. Existe regra, não existe necessariamente, porque tu já comentasse mais lá no comecinho da nossa conversa, do nosso papo, que as noivas pesquisam mais. Hoje em dia é uma facilidade maior, né? A questão da internet, da globalização, até pelas redes sociais hoje é uma facilidade. Quando eu comecei, a gente pesquisava na revistinha. Pesquisava na revista, referência de decoração. Mas se o casal chega... Vamos para a estaca zero, né? O casal chega completamente perdido entre aspas, né? Mas enfim, não fomos atrás. O noivo só tem a noiva só tem o noivo. Aí. Ponto. O nosso casamento é daqui a 1 ano, começa por onde, né? Qual é a ideia? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Então, o primeiro passo
é procurar o local. Né, o local ele já é bastante determinante, né? Principalmente a questão da data, né, que isso é o período que ela vai casar, qual a estação do ano que a gente precisa se preocupar com vários fatores referente a isso, para ver a disponibilidade dos fornecedores. E eu gosto sempre de começar as contratações pelos fornecedores exclusivos, que são os fornecedores que só realizam um evento por dia. No caso do celebrante, no caso da fotografia, no meu caso, o caso do DJ ou da banda, maquiador, né, a pessoa que vai arrumar a noiva, enfim, cabelo, maquiagem. Então, eu sempre dou prioridade para esses principais, porque eles só realizam aquele evento naquele horário. E aí, depois, a gente começa a ver os demais profissionais, né? Enfim, doce, bolo, convite. A gente passa para o Às vezes conseguem dividir equipes, enfim, exato, atender mais de um casamento ao mesmo tempo. Exato, que atendem 2, 3 eventos tranquilamente, né? E quanto antes o casal procurar e definir esses profissionais que só atendem um evento, mais opções de escolha eles têm, né? Uhum. Então vai procurar um fotógrafo com muita antecedência, ele vai ter um leque de fotógrafos para escolher. Vai procurar um fotógrafo com pouca antecedência, esse leque já se reduz a 2, 3. Se tiver. Qual é o tempo? Eu já fui procurado, né, por casais. Eu sei que a Patrícia, já conversamos em outra oportunidade, a Patrícia até 4 anos. Nós, né, 4 anos. 4 anos. Eu tive também há 3 anos, né, um casal procurando de 2022 para 2025, Rafa, eu por tive exemplo. Um casal que me procurou para 2028, gente. Eu falei, querida, não sei nem se vou estar trabalhando com isso. Mas esse foi bem inusitado. Eu falei, mais oi? que os 4, tá vendo? Eu assim, oi, tudo bom? 2028, ela disse que estava fazendo uma pesquisa para fazer o levantamento financeiro de quanto eles iriam investir no casamento. E aí ela pretendia casar em 2028. Mas 5 anos, com 5 anos de antecedência, ninguém sabe dizer o valor que as coisas vão ter. Exato, foi o que eu falei pra ela. Ninguém sabe dizer. Hoje é um valor, mas daqui a 5 anos, 6 anos, vai ser completamente nós diferente. Passamos por isso agora, nós passamos por uma pandemia. O que era antes não é mais depois. Exatamente. Os valores de antes não se aplicam mais. Não importa se para mais ou para menos, tudo mudou. Ninguém sabe o que vai acontecer. Daqui a 5 anos, como é que vai estar a economia do país? Se a Carol ainda vai estar trabalhando, né? se as pessoas vão estar ainda fazendo a mesma coisa, e o quanto vai custar isso? Exato. Ninguém faz a menor ideia de o quanto vai custar. Eu acho que o planejamento dela, muito provavelmente, deva passar por aquilo que as etapas que ela precisa cumprir, não necessariamente pela questão monetária, imagino eu, né? Só eu preciso fazer isso, aquilo outro até lá, então eu quero esse, quero aquele, e assim vai. Depois ela vai ajustando, vai reajustando ano a ano, né? Eu me arrisco a dizer que nenhum profissional de casamento vai fechar um contrato com 5 anos. Não, mas... Porque pensa, né? Porque não tem o controle. Tu vai orçar com algum fornecedor. O valor é tanto. Mas aí como é que ele vai pagar isso, né? Vai pagar no decorrer desse período todo? Como vai ser? Vai ter reajuste ou não? Tal? Nem muito tempo. Nem abri minha agenda 2025 inteira. Eu abri só o primeiro semestre. Eu falei, não vai rolar. Mas dá pra gente colocar uma referência aí, até no máximo 1 ano, a partir daí começamos a ficar com certo risco no profissional não poder atender, ou outro já está com a agenda fechada, outro, ou ainda é mais do que isso? Não, hoje em dia elas estão se antecipando 2 anos. 2 anos. Eu abro minha agenda sempre 1 ano e meio, né? Mas eu já recebi pedidos de orçamento para final de 2025, dezembro de 2025, né? Então, 2 anos é o período que elas estão usando, entre 1 ano e meio e 2, porque o que acontece? O mercado de casamento está muito aquecido. E elas estão com receio de perder os profissionais que elas querem, então elas estão se antecipando realmente. Né? Então, um período antes era 1 ano, a gente falava, 1 ano, 1 ano e meio. Não, agora está 1 ano e meio, 2. Para garantir. Para garantir as pessoas que elas querem. O local, a pessoa pode até depois parar um pouco o planejamento e seguir mais à frente. Mas o local e alguns profissionais... De preferência, né? De preferência, tem acontecido isso sim. Né? 2 anos... Um pouco mais, às vezes, um pouco menos, mas para garantir. E no fim é isso mesmo, a Carol está coberta de razão. O mercado está super aquecido. A gente não trabalha mais porque não tem condições de trabalhar mais. Eu digo a gente e os profissionais da área de casamento. A gente já está trabalhando muito porque tem muita demanda. Então, se o noivo, a noiva esperar um pouquinho, ela perde. Né? Alguns locais, alguns profissionais, alguns serviços específicos. E não tem o que fazer. Então, esse prazo de 2 anos tem acontecido com muita frequência. E tem as épocas, né? As épocas do ano, as datas que são mais
valiosas, a gente chama assim. As Eu datas acho de que já ouro, né? teve. É? Não, ainda Eu- tem, Mais perto de Paty, ainda tem. feriado. Não, feriadão, eles adoram feriadão. Mas eu vou dizer que há muito tempo atrás, quando eu comecei, que já vai lá, né? Só Deus Era sabe maio, quanto. maio. Abril, maio. Aí, junho, Maio, mês das noivas. junho, julho, agosto, ninguém casava. É, Deus me livre de casar em agosto. Agosto, aham. Deus me livre de casar em agosto. Agora não tem mais isso? Não. Né? Não existe mais isso. Existem, sim, algumas datas específicas. Feriadão, Carol tá certíssima. É uma concorrência Eles terrível. gostam, porque como Florianópolis hoje é um lugar que as pessoas procuram para casar e não são daqui, Muito. muita gente vem de fora. É, Então logística, eles, né? exato, eles querem um feriadão porque daí, porque meus convidados vão poder viajar com calma, vão poder aproveitar o final de semana, taranã. Sim. Aí eles querem muito o feriadão. Mas aí se não tem mais maio, não tem mais setembro, não tem... Vai para junho, vai para julho, vai para agosto e vai feliz. E vai pro meio da semana e Gente, e vambora. casar nos meses de junho, julho e agosto, eu sempre digo, é maravilhoso, eu amo esses meses. Não passa calor. Os dias geralmente são lindíssimos, porque o tempo tá bem firme, né? Os pôr do sol são aqueles pôr do sol bem laranja, bem amarelo, maravilhoso. Eu amo, quando eu posso dizer para minhas noivas, tu quer um mês? Casa junho, julho e agosto, que é mais certo. Agora essa questão das temperaturas, enfim, dos fenômenos meteorológicos, tá tudo meio mais bagunçado, a gente não digamos tem como assim. saber, né? Mas eu adoro também essa combinação do friozinho com, claro, com o sol, né? Uhum. Principalmente se for ao ar livre, né? Mas a sensação de que no casamento por si só, as pessoas já estão muito elegantes. E a sensação que eu tenho com o friozinho parece que ficam ainda mais, né? Ficam ainda mais. É Ficam. que hoje os casamentos em Florianópolis, eles são ao ar livre, né? E aí tu tem que, no calor, tu tem que ficar botando climatizador, ar-condicionado, taranã. No frio, tu vai lá, coloca um aquecedor, pega umas mantinhas de Serve lembrancinha, uma bebidinha. uma pashmina. Ai, Fica mais aconchegante. Serve uma bebidinha, todo mundo bebe um pouquinho, o DJ é bom, vai pra pista, dança, daqui a pouco ninguém lembra que existe nem um friozinho, quanto menos um dia frio, né? Exato. Aquilo passa. Agora, serviu uma bebidinha, deu uma pashmina, ligou um aquecedorzinho, a festa fica divina. Pessoal dançando, vai que vai. Vai que vai, vai que vai. Chuva ainda é um pesadelo? Ainda é. Ainda é. Eu brinco, né, que eu tenho, nem católica sou, Meda, mas eu tenho uma amizade forte com Santa Clara. Olha, é uma grande Eu vantagem. sou devota de Santa Clara. Foi muito engraçado, foi uma história engraçada que eu fui para Assis, na Itália, mas fui porque a minha amiga queria ir em São Francisco de Assis, lá na Basílica, né? Aham. E aí eu olhei assim, ai, que linda essa Basílica rosinha. Ai, a Basílica de Santa Clara. Deu, gente, que linda. Eu assim, vou lá acender minha velhinha para agradecer o que eu já pedi e para pedir para as futuras noivas. Não, para avisar que eu vou pedir mais. É, né? Porque realmente, gente, é toda semana, quando o casamento é ao ar livre, é o wind guru, é aquela meteorologia uma ali que a gente tortura, né? fica... Mas Santa Clara funciona. Eu Funciona. tive um casamento, já tem alguns anos, um pessoal de São Paulo, que ela ligou para mim de manhã cedo. Pelo amor de Deus, tu mora numa casa, né? Moro. Então, sobe no telhado e bota um ovo lá para mim. Um ovo, porque a Santa diz que bota um ovo no telhado para Santa Pra Clara. clarear. Uhum. Mas, o que a gente não faz, né? Né? Quando uma noiva Eu pede. sempre Subiu na ponho, casa? gente. Eu subi na casa e botei o ovo. O dia foi lindo, divino, maravilhoso. No caso, eu morava em apartamento, eu botava na varanda mesmo, né? Mas ela me pediu para subir no telhado. Eu não podia dizer não. A garantia maior é essa, do telhado da casa. Essa sempre é uma dica importante. Obviamente que quem nos assiste nesse momento sabe que pode passar por isso. Quando se planeja um casamento ao ar livre, né, se desenha isso, né, se vislumbra isso de certa forma, o casamento vai ser assim. Só que pode acontecer, né? Enfim, do tempo não colaborar. E os dias que antecedem, as semanas que antecedem, muitas vezes são semanas, e vocês acompanham isso muito de perto, né? De muito nervosismo, de muita angústia, muita apreensão por parte das noivas também, né? Sim. E aí vai o nosso emocional para ajudá-las, né? É. Porque o que eu costumo sempre dizer para as noivas, e que é uma coisa que eu realmente penso, né? O que importa ali, o que aquilo faz sentido para ela, né? São as pessoas, ela está ali celebrando com aquelas pessoas a união deles, o amor deles. Se tá chuva, se tá sol, é um plus. Porque o que importa, o que faz sentido, por que a gente está ali de verdade, né? A Qual o temperatura, motivo? o tempo, o que acontece, não muda nada disso, né? Não muda nada disso. E é muito legal ver que quando acontece de chover, de desabar o mundo, porque acontece, dizem,
continua tudo igual. Claro. Continua como a gente realmente acredita, porque o importante não é se chove ou se faz sol. O importante é o que está acontecendo ali. E só que noiva só se dá conta disso na hora, né? Aliás, na hora ela nem lembra que está chovendo. Ai, está chovendo, tudo bem, vamos casar ali embaixo da tenda. E tá tudo bem. Uma coisa que é importante, né, Paty, a gente ter o plano B, o plano C, né, a gente sempre se programa isso. A gente sempre se programa, então assim, a gente vai acompanhando, mas eu falo para as noivas na reunião final de decoração, de layout, eu falo, e o plano B? Eu sei que não é legal, eu sei, mas nós precisamos pensar nisso, né, então ali, de forma racional, a gente vai pensar como que aquilo vai acontecer, no caso de chuva, no caso de muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu fiz um casamento na beira da praia de um casal de executivos. Ela veio de Paris e ele, um grande executivo espanhol que trabalhava em Nova York, veio todo mundo lá do outro lado do mundo para fazer esse casamento. Tinha os grandes CEOs, ele é presidente de uma multinacional em Nova York, vieram os grandes CEOs do Japão, da Bélgica, da Índia. Tinha um casal indiano lindíssimo, com a roupa para casamento, a coisa mais linda. Só tinha a nata da nata das grandes indústrias. Todo mundo sentadinho, debaixo do sol, na beira do mar, uma cerimônia linda. Quando a noiva desceu, ela estava num lugar próximo, ela desceu, que ela botou o pé na calçada para andar, surgiu uma chuva que até hoje ninguém sabe de onde veio. O céu estava azul, estava límpido, estava lindo, um dia maravilhoso. Aquilo fez assim, ó. Que eu olhei para frente, era japonês, era belga, era indiano, tudo correndo com flor debaixo do braço. Foi uma das cenas mais lindas que eu já vi. Violinista tampando violino. Aqueles convidados todos que tinha aquela pompa, aquela solenidade no tratamento. Todo mundo correndo, cada um pegou um vaso, uma cadeira, correu todo mundo para dentro do local. A gente remontou eles carregaram. Remontamos a cerimônia na varanda e a cerimônia foi lindíssima. E foi surpreendente, porque a gente acha que tem que ser de um jeito, mas não, tem que ser do jeito que é. Porque quem está ali está porque gosta dos noivos, então tanto faz se chove, se não chove, e essas pessoas até hoje têm essa história para contar, porque eu duvido que algum daqueles auto-executivos esqueceu disso, né? Não, e já tenham alguma vez na vida corrido com um vaso de planta embaixo do braço. Acho que essa é uma dica importante, né, para que o casal, principalmente, viva intensamente aquele momento, independente, porque acontece, né, aí eu falo... Eu, como celebrante, eu estou muito ali com eles naquele momento da celebração, né? Então a gente percebe, às vezes a noiva está preocupada porque está ventando um pouquinho demais, a noiva está preocupada, olha para cima, né? Será que vai começar a chover porque fechou o tempo, tal, e às vezes a vontade de fazer assim, ó, volta para a cerimônia, volta para a celebração, tem tanta coisa bonita acontecendo aqui. Então acho que essa é uma dica importante, né? Se planejou um pouquinho diferente, né? E São Pedro agiu de uma forma um pouquinho diferente, vamos embora, vive esse momento, porque é um momento único, é um momento especial. Sempre quando eu faço um ensaio com os casais, eu falo isso, né? Tentem viver, tentem estar ali. Porque realmente, assim, é inevitável. Eles estão ansiosos, eles estão nervosos, eles estão eufóricos com aquilo que está acontecendo. Mas eu falo, tenta escutar o que o celebrante está falando, o que o padre está falando, enfim, tenta escutar, se olhem, conversem, né? Tipo, dá aquela piscadinha, põe um ombro neles, se namorem, porque às vezes eles estão realmente, eu digo que eles entram em Nárnia. É um universo paralelo. Às vezes até por nervosismo, mas às vezes não, por preocupação. Não tem que se preocupar com nada nesse momento. Só vive. Intensamente. A Paty sabe, eu sempre digo para os meus casais, a gente quer que eles sejam convidados da própria festa, né, Paty? Que eles possam aproveitar tudo, porque aquele dia não volta mais. E a coisa que com certeza tu também mais escuta no final, eles olham pra gente, eu queria viver tudo de novo. Passou tão rápido. Eu quero casar de novo, porque, Passou gente, é incrível, é um dia com uma energia maravilhosa, né, tu reunir num ambiente pessoas que tu ama, que estão felizes com a tua união, com o teu amor, celebrando, curtindo a vida, dançando com flor, com gente bonita, gente bem vestida. E felizes por estarem ali pelos dois, né? Porque as pessoas estão ali, inclusive nós. Eu me coloco no mesmo lugar do convidado. Não estou agindo como convidado, estou trabalhando. É completamente diferente. Mas a emoção é a mesma. A gente também vive aquela alegria, aquela felicidade, aquele êxtase, porque é muito legal ver as pessoas felizes porque os amigos estão felizes.
É impagável isso. A gente sai de uma festa depois de... Nossa, eu já cheguei a fazer casamento de 16 horas de festa, 18 horas de festa. E quando termina, a gente tá bem. Aí, eu lembro uma vez... Parece que a gente sai recarregada, né, Paty? Eu comento isso muito com eles nas reuniões. A energia que eu, no meu caso específico, eu coloco para vocês me devolvem em dobro. Eu saio muito leve desse trabalho. A gente sai bem, sai às vezes depois de 24, 26 horas, 28, sem dormir, trabalhando. Aí termina, uma vez eu estava terminando um casamento, sol alto, já era 9 da manhã, chega o decorador para retirar, o Aldo Duarte, maravilhoso, para retirar o Matheus. O que tu tá fazendo aí ainda? Eu disse, acabei de mandar o último embora, o noivo embora. E por que tu tá rindo? Sabe que eu tô bem, eu tô feliz, vai para casa dormir. Eu disse, eu tô ótima, Aldo, vou sentar aqui um pouquinho ainda e curtir o teu trabalho, porque é isso. Eu dou risada nesse ponto, porque eu olho para vocês e vocês vão do início ao fim, né? Meu trabalho é um pouquinho diferente. Tem um colega nosso aí, quando eu chego, que é muito brincalhão, aí ele chega e diz, chegou o dinheiro mais fácil aí da equipe, chegou o trabalho mais fácil aí da equipe. Escrever, montar a cerimônia, não conta. E eu dou risada, porque eu chego, faço a celebração, depois teoricamente estou liberado. E vocês, claro, ficam até, né, enfim, às vezes até o amanhecer no outro dia. O tamanho do envolvimento, né, que esse trabalho tem, que muitas vezes dura anos, né? E é muito gostoso porque, assim, tu vê a realização deles, né, da festa, enfim, curtindo aquilo, e eu sempre digo, a energia dos noivos é a energia da festa. E é o que a Paty disse, a gente termina uma festa feliz quando tu vê que os noivos realmente curtiram, aproveitaram, viveram aquilo intensamente, porque aquela energia, ela passa para todo mundo, inclusive para os fornecedores, inclusive para a equipe. É isso que torna esse dia tão especial. Não é aquele sonho, né, dos noivos, do dia ideal, da cerimônia ideal, da festa ideal. O que acontece realmente é o que torna esse dia tão especial. Aí entra o papel da Carol, porque faz parte do trabalho dela mostrar para os clientes dela todas as possibilidades, né? Todas, porque às vezes a gente fala, mostra, indica e os noivos não acreditam e as coisas não andam. Fazer festa não é só fazer uma decoração bonita, comprar comida, doce, bebida e botar alguém para tocar. É muito mais do que isso. Para quem está curtindo a festa, é isso, né? É curtir mesmo. É para isso que eles estão lá. Para quem está trabalhando, é planejamento, é logística, é isso que sustenta trabalho, tudo isso, né? É visão, é passar a noite atento, é corrigir as coisas que ninguém está vendo. Eu digo para os meus assim, depois que passar o casamento, se vocês quiserem, eu conto algumas coisas. Se não, não precisa. Porque é o nosso trabalho. A festa não acontece sozinha. Carol, planejamento financeiro, fundamental, né? Obviamente, né? Como é que funciona essa conversa? Os noivos falam, olha, temos isso aqui para investir, a partir daí se monta uma celebração de casamento. Como é que é essa conversa? Eu já tento ser bem realista no começo, onde eu falei para a Paty, assim, às vezes ele fica... Porque, assim, a gente tem um padrão de trabalho, né? Eu até falo, às vezes o cliente chega... E eu preciso dar uma realidade, eu preciso situar ele, porque às vezes ele não tem noção nenhuma de quanto que se investe num casamento. E aí alguns já tiveram amigos próximos e tal, que casaram, que abriram uma planilha financeira para eles tal, e ele já tem uma noção melhor. Mas a planilha financeira, ela é feita basicamente com o que eles têm que investir, lógico, dentro de uma realidade aceitável, né? Porque a gente tem um mercado, a gente sabe quanto que as coisas custam, né? E a expectativa, né? Teve uma vez, uma noiva falou assim, eu quero um casamento, uma decoração bem simples. Aí eu fui olhar, o bem simples dela era uma florzinha grudada na outra, que tipo, o bem simples é que não tinha verde. e tipo, eu falei, dentro do teu orçamento, isso aqui é totalmente inviável. Não tem como. Então, assim, a gente monta a planilha financeira com base naquilo que eles realmente pretendem investir. E ainda assim, porque a gente está tratando de sonho, né? E sonho, quanto vale o teu sonho, né? Então, ainda assim, mesmo montando a planilha financeira, os orçamentos sempre ultrapassam essa planilha financeira, porque eles falam, mas eu vou casar uma vez só, e aí acabam, é 1.000 aqui, é 300 ali, é 600 aqui, quando sempre passa um pouquinho daquilo que foi planejado. Um pouquinho ou muito, né? Um pocão. Um pouquinho é o básico, sempre passa. Fiz o casamento uma vez
de um casal de São Paulo, vieram casar no Rosa, e em princípio eram 250 convidados, a lista deles chegou a quase 600. Nem cabia no lugar, mas a gente fez caber, porque a gente, no fim, é o nosso trabalho, né, Carol? A gente faz caber, deu tudo certo, não vieram 600, vieram 470, para 250, aí ele só mandava um memezinho do menininho na janela fazendo assim com dinheiro, e eu respondia para ele, tu convidou, agora a gente tem que fazer, né? Não vai desconvidar ou não vai não fazer, mas é bem isso, vai depender também da atitude dos noivos. Se eles se planejam para convidar 100 pessoas com isso, com aquilo, num lugar X, e eles resolvem dobrar ou triplicar, como quase fez o meu noivo, e mudar de lugar e passar e contratar outras coisas que não estavam previstas, é inevitável. A planilha nunca fica como está, ela passa um pouco, ela passa mais do que um pouco e às vezes ela passa muito. E aí eles vão escolhendo, se querem. Eu vou citar um exemplo que aconteceu agora comigo recentemente. A noiva contratou uma decoração e a decoração custou X. E aí a gente fez reunião final, que ela contratou a decoração dela 1 ano antes do casamento. E elas veem muita coisa na internet, né? Aí na reunião final de decoração, porque eu quero isso, porque eu quero um backdrop, porque eu quero um aéreo não sei o quê, nada que estava no orçamento. Aumentou 50% do orçamento dela de decoração. Então ela tomou um choque, né? Ela tinha um orçamento de 100 mil reais, passou de 150 mil de decoração, ela, meu Deus, né? Então, mas ela pediu aquilo que ela estava colocando extra, não foi que aumentou, né? Ela viu, ela quis coisas diferentes do que ela tinha previsto há 1 ano atrás. Então, assim, lá naquele planejamento inicial, ela tinha 100 mil de decoração, hoje ela vai ter 150 mil. Pois bem diferente. Só 50%. E aí ela escolhe se ela vai querer ou não. Exatamente. Dá para falar em números de acordo com o número de convidados ou depende muito do local escolhido? Eu digo assim, para facilitar quem está nos assistindo nesse momento. Geralmente o casamento para 100 convidados gira em torno disso ou daquilo? Eu não arrisco. É difícil? Eu não arrisco. Eles, local, quando vêm para a gente, eles fazem essa pergunta, né? O quanto? Eu não arrisco. Porque são muitas variáveis. Muitíssimas. Como a Carol acabou de dizer, uma decoração pode custar 100 ou 150. Então, se a gente diz, olha, você vai gastar X com decoração e ela resolve botar coisas, não é mais X. E o quanto vai ser a mais, só o profissional da decoração para dizer, ou vou contratar um buffet que custa X. Tudo bem, se resolver botar uma carne nobre nesse mesmo buffet, já não vai mais ser X. Então, é muito complicado a gente falar em valor para um casal, porque depois, no fim, quando o valor não é aquele, das duas uma, ou eles ficam incomodados porque vão gastar o que não estava previsto, ou eles ficam bravos com a gente porque dizem assim, tu me disse uma coisa e era outra. E aí é um risco muito grande. Eu, particularmente, não falo em valores, eu peço orçamentos e envio para os clientes. Eu gosto disso. Então, eu vou lá, peço todos esses orçamentos e envio disso, para vocês terem uma noção do que vem pela frente. Aí a gente começa a falar em valor. Eu tive um noivo que era engenheiro daquela obra gigantesca. É bem essa cara mesmo, os engenheiros são terríveis. Ele era engenheiro daquelas torres, as maiores torres ali de Balneário, ele que estava construindo aquele prédio ali. E aí ele falou, porque imagina se tem uma variação de 3% da minha planilha financeira, a construtora vai em cima de mim, deu assim... Eu estou falando de sonhos, eu estou falando de obra. Fecha essa planilha. Por falar em engenharia, quando o casal vem de certa forma com a obra pronta, é mais difícil esse relacionamento? Ou é mais fácil quando o casal vem mais questionador? O que eu faço? Vou por aqui, vou por ali? Tem mais dúvidas? Ou quando ele está muito convicto daquilo, mas vocês olham assim, olha, isso aqui não vai dar bem certo, não, mas nós queremos assim, vai ser assim, ou tudo se resolve? Ai, que pergunta difícil, né? Olha, eu de verdade, assim, porque quando tu contrata um assessor, tu tem que confiar nele, tu quer a opinião dele. E se tu não confia e não acredita naquilo que ele está te falando, por que tu contratou? Né? Então eu já passei por alguns desafios de eu ter clientes que não acreditavam na coisa que eu tinha indicado. Inclusive passei por
por uma situação que ele ia no Instagram de um outro profissional da minha área e dizia, porque eu vi no Instagram do fulano de tal profissional. Deu, confrontava as informações. Eu assim, então, tipo, pra que tu me contratou? Eu digo que um casal, quando contrata um profissional nessa função, ele contrata, antes de mais nada, a experiência desse profissional. Então, se ele não confia, e eu vou mais longe, quando eu recebo casais novos que vêm conversar comigo, eu converso, faço uma reunião, digo, agora conversa com outro. Alguém te indicou mais alguém, né? Eu não sou a única. Conversa. Minha amiga me indicou mais alguém. Então, marca uma reunião, conversa também. Porque se o casal não sente confiança, né, no profissional que exerce essa função, não faz sentido atender esse casal, porque está no papel do cerimonialista ou do promoter, como dizem em outros lugares, né? Essa função tem vários nomes, está no papel dessa pessoa alertar sobre o que funciona e o que não funciona. É a nossa obrigação alertar. A maioria ouve, né? E a coisa que me deixa mais triste no fim do casamento é quando alguém chega para mim e diz, tu me avisou, né? Não precisava disso, né? Podia ter ouvido e não precisava ter passado, né? Confia, né? Que profissional tá ali para isso. Confia. Carol, eu ia te fazer uma pergunta também, que até reflete diretamente no trabalho do Lauro, do meu também, que é a questão muito do horário da cerimônia, quando a cerimônia acontece, por exemplo, ao ar livre, essa questão da expectativa do sol, das fotos, da celebração e tal, mas uma pergunta que chegou pela internet, nós vamos deixar mais para frente um pouquinho. Agora chegou a hora do nosso quadro Acredite se puder. Aquela hora. Esse quadro a gente separou para que o nosso convidado, a nossa convidada, conte uma história inusitada, algo que tenha marcado ao longo da sua carreira, no teu caso específico, com casamentos há 14 anos, né? O que te marcou? Algo diferente, engraçado, enfim. O que tens para contar pra gente? Uma história meio trágica. Vamos lá. Não, na verdade, eu já contei outra situação, essa história, mas foi um casamento que pegou fogo. Literalmente pegou fogo. Olha, ó. Na balada, assim? A Não, galera pirou na assim cozinha. e pegou fogo. A gente fez a gente fez um casamento no Aeroclube ali em Porto Belo, né? Ali à esquerda na BR tem um Aeroclube, e aí a gente pegou o salão de festas e a gente fez o casamento ali porque os noivos eram pilotos. Ele e ela, né? Ela era médica, mas também pilotava, e ele era piloto profissional mesmo. E aí a gente acabou fazendo ali, e naquela estrutura, para não ficar dentro do salão aquele cheiro de comida, a gente colocou a cozinha num anexo, numa churrasqueira que tinha no clube. E aí a gente montou toda a estrutura, com os fogões e tal, tudo direitinho, era um buffet de Blumenau. Eles levaram toda a estrutura e a gente montou a cozinha lá. E aí o meu assistente chegou pra mim, me pegou pelo braço e disse, tá pegando fogo. Eu olhei pra ele bem braba, deu assim, pegando fogo aonde? E ele assim, na cozinha. E quando eu olho pro lado, a chama tava no teto da tal da churrasqueira. Que daí, né, eles botaram um tapumezinho, tal, pra poder fazer a comida lá dentro, transformar aquilo numa cozinha. E aí tava, tipo, as labaredas. Eu assim, eu não vou nem me preocupar, porque já ligaram pro bombeiro com certeza, né? Não. Vou cuidar do meu. Fui lá, falei com o noivo, piloto de avião. Ele tava pleno. Ele falou, se tudo der errado, a gente pede uma pizza. Vai ser um bocado de pizza, né? Ele te acalmou, então. Né? Ele te acalmou. Eu falei, se ele, que é o noivo, tá assim, eu vou ficar plena também. Tá, mais uma perguntinha, chamaram os bombeiros? Sim, com certeza. Não, já tinha. E aí, o que aconteceu? A minha cabeça, nessas horas, nessas situações, eu fico muito racional, minha cabeça pensa muito rápido. Liguei na portaria, a noiva estava no caminho aonde o bombeiro ia passar. Liguei na portaria e falei assim pro porteiro, vai chegar o bombeiro aí, tá pegando fogo, assim, assado, tá, vai passar o bombeiro aí, eu preciso que eles desliguem a sirene, né, o barulhinho. Dele, não, pode deixar, eu peço pra ele sim. Porque a minha noiva estaria no caminho, ia ver o bombeiro passando, né? Com aquele, meu Deus, ia entrar em pânico. Aí, avisei ele, beleza, o que aconteceu? Eles desligaram quando passaram na portaria, chegaram no corredor onde a minha noiva tava. Que excelente. Procedimento padrão. Maravilhoso. E aí, enfim, os convidados, eu falei assim, gente, se eu perder as rédeas agora, isso aqui vai desandar.
Então eu preciso trazer essa cerimônia para mim. Os convidados chegando com a labareda nas alturas, eles paravam, ficavam assim olhando e eu falei, gente, vamos para a cerimônia, vamos para a Como cerimônia. se nada tivesse acontecido. Eu respirei fundo, passei a instrução para os padrinhos e fiz acontecer. A noiva, vamos botar a noiva para dentro, abri a porta do carro, ela... O que tá pegando fogo? Não, é só fogo alto. E eu só falei pra... assim, não sei. Dela assim, será que algum avião caiu? Deu assim, não, Gabi, capaz, não deve ter acontecido nada, pelo menos não chegou nada até aqui. Ela assim, tu tá mentindo pra ti. Deu, olha a minha cara, tu acha que se eu tivesse mentido eu ia estar plena desse jeito? Iria. Iria porque eu estava. E aí a cerimônia aconteceu, a cerimônia foi lindíssima e depois, no ensaio entre a cerimônia e a festa, é que ela descobriu o que realmente aconteceu. E aí a gente acabou só perdendo algumas entradas, que era o que estava no forno, né? Que foi o que pegou fogo, foram os fornos que estavam com os botijões de gás. Então foi a única coisa que a gente perdeu, o resto aconteceu perfeitamente, ninguém nem lembrou, porque a festa foi tão maravilhosa que ninguém nem lembrou que tinha pego fogo na cozinha. Mas tu nunca mais esqueceu, né? Não. No fim das contas foi mais o susto. Porque tinham profissionais envolvidos ali também que conseguiram contornar. Isso é fundamental, né? A experiência de vocês, nesse caso específico no teu, né? Reta final do nosso episódio sobre planejamento para casamentos. Carol, pergunte agora ou cale-se para sempre. A Paola, que é de Alfredo Wagner, aqui na Grande Florianópolis, aliás, é conterrânea do nosso Cadu Duarte, que abriu, né? Foi o nosso primeiro episódio, ele esteve aqui com a gente já há algum tempo, foi o nosso primeiro episódio. Ela faz a pergunta justamente aquela que eu falava há pouco, que diz respeito à questão da relação do horário com a cerimônia ao ar livre. Às vezes os casais, eu vou engatar aqui já direcionar um pouquinho mais, às vezes os casais pensam, olha, quero um casamento no pôr do sol e vou marcar para as 5h30. 15 para... Não é bem assim, né? Tem todo um processo que precisa ser respeitado, tem a celebração que tem um tempo de duração, eles querem que as fotos sejam feitas ainda nesse período, então acho que esse é um cuidado bem importante que os casais precisam ter, né? Com certeza. Eu sempre sugiro, porque a gente está falando de brasileiros, né? Quando a gente faz casamento gringo, a gente sabe que 4 horas eles estão lá. 3. Eles começam a chegar. 3h30. Agora, aqui, a gente culturalmente marca, por exemplo, 16 horas, as pessoas começam a chegar às 16 horas. Então, eu sempre calculo, conforme o período do ano, né? O pôr do sol vai ser, né, 5h30, enfim, a gente calcula ali o período do ano. E aí, programo sempre assim, a cerimônia 4 horas, vai, enfim, começar 4h30 efetivamente, termina 5h15, 5h30, dá tempo de eles fazerem as fotos ainda com a luz do dia. E uma coisa que eu sempre cuido e é muito importante é quanto à iluminação para esse momento, porque eu tive uma noiva que passou mal e eu preciso de luz caso isso aconteça, né? Então ela passou mal, ela atrasou 1h30 e aí a gente teve que usar o recurso da iluminação cênica na cerimônia, porque senão seria um breu, né? Saiu do dia e entrou na noite, Mas né? foi uma situação atípica, que ela estava muito ansiosa, ela teve uma crise de ansiedade e não conseguiu nem terminar a maquiagem para finalizar, para começar a cerimônia, né? Então, é muito importante calcular realmente esse tempo. Eu sempre gosto de botar um pouquinho antes, porque se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, tem esse tempo hábil e não corre o risco de perder a luz para fazer as fotos tão bonitas, né, no pôr do sol. Porque se calcula lá, hoje vê tudo pela internet, vê lá, tô né, de forma bem subjetiva aqui, ao pôr do sol 6 horas. Então, entre 5h30 e 6 horas é um processo bonito já de pôr do sol, né? Exato. Não queria 5h30, queria 6, não, às 6 o sol tá sumindo realmente, né? Então, um horário bom, o quê? 4 da tarde para ter uma meia horinha de atraso, se tiver, ou até antes, marcar para 3h, começar às 4h15. Exato. É mais ou menos assim que acontece. Até a gente se preocupa até com isso. No Amaité, em Balneário, e no Guest House, em Balneário, eles têm morro. Então, tu não pega o pôr do sol. É verdade. Porque o pôr do sol é bem antes. Claro. Mas aí tu pega aquela luz bonita do pôr do sol, né? Então, até isso a gente precisa calcular se dia, tem, né? se tem o morro ou não. Ou qual a posição que o pôr do sol vai ser. Para fotografia, por exemplo, se eu tenho uma leitura do céu, se o céu ainda está claro e o sol já foi, ainda consigo resolver muita coisa. Sim. Né? Torna até interessante por causa do degradê que dá no céu e tal, mas quando atrasa demais aí o negócio fica difícil, fica complicado.
Gente, o papo tá ótimo, mas nosso tempo... Vambora? Vambora. Tem que ir, né? Carol, obrigado por aceitar o nosso convite, um prazer enorme te ter aí na nossa casa, espero que tenhas gostado também, sucesso sempre, muito sucesso para ti. Obrigada, gente, Obrigada, adorei Carol. o convite e desejo também muito sucesso para o projeto de vocês. Obrigado. Obrigada. Tenham muitas entrevistas legais para agregar o nosso mercado, que é Isso sempre aí. bem importante. E teremos com certeza mais entrevistas contigo, porque o assunto é vastíssimo. A gente hoje comentou 1/1000 do que Uma acontece fraçãozinha na só. vida de uma cerimonialista. E a você que está nos assistindo agora, obrigado também, obrigado demais aí pelo carinho, pela confiança, por estar sempre conosco. E em breve teremos um novo episódio. Fique atento aí às nossas redes de divulgação, que logo, claro, a gente traz o próximo assunto, o próximo tema e o próximo profissional também. Valeu, gente.